Agora, você é conhecido como o cara do 5S. Por que essa especialização em 5S? Olha, Denise, eu diria que foi por acaso, né? Quando eu era supervisor e gerente, sempre eu apliquei o 5S que a empresa trazia, a empresa coordenava esse programa junto com a área da qualidade que existia na empresa. Eu era um super engenheiro de supervisão, depois eu virei gerente, e eu sempre tratei o 5S, depois que eu vi a força do 5S, como um aliado meu para eu entregar melhores resultados para a empresa. Eu entreguei excelentes resultados junto com a minha equipe, uma equipe de 320 pessoas, batemos vários recordes, ganhamos premiações de resultados, e eu diria que se não fosse o 5S, a gente não conseguiria esses resultados tão excelentes, de maneira menos estressante, com a participação e o crescimento de todos, desde a base da pirâmide aos supervisores que eu tinha, os encarregados. Então, para mim, na atividade minha de gestão, foi um aliado muito forte para entregar resultados. E, casualmente, depois que eu escrevi esse livro em 94, contando essa história da nossa implantação, esse livro que saiu com minha autoria, ele teve uma repercussão muito grande no Brasil, porque foi o primeiro livro no Brasil que trazia história bem sucedida de uma empresa aqui no Brasil. Até então, o livro que a gente tinha lá do Imã era um livro traduzido, Takashi Ozada, lá do Japão, tal qual o livro foi escrito no Japão. Então, foi o primeiro livro, em 94, a ser colocado à venda, fruto de uma experiência aqui do Brasil, e que tinha eu como autor, né, Haroldo Um Ribeiro. case, Então, a é um partir daí, case. eu passei a ser demandado, eu passei a ser demandado ainda como empregado da empresa, eu dei muitas palestras, as empresas convidavam a nossa empresa, na pessoa do Haroldo, chegava lá o fax, então eu era selecionado pela direção para poder dar essas palestras gratuitas, mesmo porque eu dava essa palestra dentro do horário de trabalho, então já estava sendo remunerado, eu era um empregado da empresa, mas a demanda começou a aumentar cada vez mais, os livros passaram a ser cada vez mais vendidos, toda exposição que eu fazia em seminários, congressos, ou até mesmo dentro das empresas, sempre tinha convite para dar um suporte ou treinamentos em company, ou da palestra, da consultoria, e os convites eram muito intensos, eu não passava pela minha cabeça ser especialista em 5S, sim ser especialista, como eu sou, em manutenção mecânica. Eu sou formado em administração de empresas e engenharia mecânica, desde 84, Universidade Federal da Paraíba, e me especializei em manutenção mecânica na Universidade Federal da Bahia, um curso de formação para engenheiro mecânico de manutenção. Então, eu tenho essa formação de 640 horas, uma pós-graduação, com professores da Petrobras. Então, sempre eu fui especialista em manutenção mecânica, que é a minha especialidade. Até hoje, quando eu assino ali um documento que pergunta a minha profissão, eu coloco lá engenheiro mecânico, né? Então, eu digo, eu estou como consultor, mas eu sou engenheiro mecânico. Agora, o fato de eu ter escrito esse livro puxou outros livros. Então, já em 95, eu escrevi mais dois livros, um deles voltado para a escola, chamado 5S para criança. Eu tinha um sonho que o 5S fosse levado para todas as escolas, principalmente as escolas infantis aqui no Brasil. Quem sabe depois pegar tudo o ensino básico, a gente chegar até o ensino, a gente chamava no passado o segundo grau, né? Hoje a gente chama ensino médio, mas eu tenho um sonho muito grande de que o 5S fosse levado para as escolas. Foi frustrado, evidentemente, porque a gente sabe as dificuldades que a gente tem no Brasil. A gente recorre ao ambiente político para poder fazer funcionar. Não tem como a gente implementar isso aí nas escolas públicas do Brasil sem passar pelo viés político. E a gente sabe muito bem a dificuldade que tem, que a parte de educação, no sentido mais da essência da educação, não gera dividendos políticos, que os próprios eleitores, na prática, não valorizam esse investimento que se faz na cerne, né, no núcleo da educação. Eu estou falando no cerne porque uma coisa é você construir escolas, outra coisa é Sim. você ter um ensino de qualidade, né, que o aluno aprenda. Comecei a escrever esses livros, né, e de maneira que hoje eu tenho 17 livros escritos sobre 5S. Quando eu falo escrito, alguns foram substituindo outros, porque foram mais ampliados e modernizados. Mas eu tenho, assim, ao longo do tempo, aí, desde 94 até hoje, são 17 livros. Trabalho com esse tema, quase 80% da minha vida profissional é 5S, 20% TPM. Acompanho as empresas, você sabe que eu não tive, ao longo desse tempo, consultores associados, eu resolvi trabalhar sozinho, até para poder me especializar cada vez mais. Então, minha escola são as empresas onde eu implemento o 5S. Então,
eu vivencio todos os estágios de implantação, converso com todos os níveis de hierarquia, vejo assim os vários momentos que o 5S está na empresa. Então, eu sou convidado desde para implantar o 5S do zero, como para revitalizar o 5S, como para fortalecer o 5S, que já está bom, até chegar ao nível de certificação classe mundial. Então, eu passo por todas essas fases. Várias regiões aqui no Brasil, você sabe muito bem que a gente tem vários Brasis, e também alguns outros países. Então, aqui na América Latina, 9 países, eu faço trabalho desde 94. Aí, em Portugal, já fiz um treinamento para a empresa aí que é líder de fabricação de lentes de óculos, chamada Essilor. Em 96, fiz o trabalho em Portugal. Então, vivenciando essas diversas culturas, está a condição da gente encontrar metodologias, linguagens que possam motivar as pessoas a ver o 5S como um aliado. Né?